começar o programa Mulher Protagonista, esse programa que recebe mulheres que são referências em suas áreas de atuação. Aqui ao meu lado tem a Elizabeth Rentes, que é jornalista e diretora da Senha Comunicação Integrada. E ali na ponta, a Anaílde Melo, que é diretora e apresentadora do Avança Rio Grande. Muito obrigada. A gente que agradece o convite, Michele. Muito Obrigada mesmo. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Bom, então a gente vai saber um pouquinho da história dessas mulheres poderosas aqui, que nos acompanham, que nos dão a honra da sua presença. E também falar um pouquinho, é claro, do protagonismo e outras perguntas que a gente vai fazer durante o tempo. Ok? Fala um pouquinho, então, para mim, Elizabeth, começando por você, um pouco da tua história, da sua carreira como jornalista e também proprietária da empresa diretora Senha Comunicação Integrada. Como é que foi tudo isso? Olha, eu brinco muito que foi uma casualidade que foi muito feliz, porque quando eu sou como muitas de nós aqui da região, eu vim do interior para estudar, continuar a minha faculdade, e o meu sonho sempre foi ser a professora de educação física. Eu era muito esportista, meus irmãos foram campeões brasileiros nas suas áreas, e eu achava aquilo o máximo. E eu vim para cá para fazer a faculdade então de educação física, porém naquela época ambos os cursos, tanto da Unicinos quanto da Fevale, eles eram diurnos e eu tinha que trabalhar, então não tinha como. Aí eu fui fazer a inscrição para o vestibular e me chamou a atenção o jornalismo. Nossa, eu vou fazer isso, porque eu sempre escrevi muito bem na época do colégio, eu ganhei alguns concursos de redação, eu fazia teatro também, e achei, então eu vou experimentar, ao invés de ficar me lamuriando, me lamentando, que eu não tinha condições de fazer o que eu queria, não, vamos num plano B. E foi muito bacana, porque eu adorei o curso, me identifiquei demais, eu nunca me arrependi, tanto que faz mais de 30 anos que eu trabalho na área. Em seguida, eu tive muita sorte também de ter começado logo no primeiro, segundo semestre da faculdade em redação. Então, isso me deu complementou a academia e a profissão. Então foi muito bacana mesmo. Até hoje, ao longo da vida, trabalhei em redação e depois abri minha própria empresa de comunicação. Que ótimo, e é referência aqui no Vale. Bem, muito obrigada. Eu sou muito... Eu nem sabia disso, esses dias me disseram, tu é muito visceral, porque a gente, como pessoa do interior, a gente é meio na nossa, assim. Mas quando a gente se apaixona, quando a gente se identifica, no meu caso, por exemplo, eu movo céus e terras. E eu trabalhei muitos e muitos anos, fiz toda a minha carreira profissional voltada para o calçado. Então, os veículos de comunicação, até depois como assessora de comunicação de várias entidades aqui da região, sempre foram no setor de calçados. E como é um setor que, apesar de ser nacional, né, a gente estava conversando sobre isso antes, ele acaba sendo um segmento, que é onde as pessoas acabam se conhecendo. E eu sempre fui muito assim de ajudar, de querer divulgar, nossa, vamos promover isso positivamente, então... Acho que por isso que tu fala que é referência, mas é mais por causa disso mesmo. Sim, porque você protagonizou a sua área de atuação aqui no Vale, no setor de calçados. Sim. Onde há muito tempo, imagina, uma mulher fazendo isso, que a gente comentou, uma outra vez que eu entrevistei a Margarete da Catri, ela comentou sobre isso. É um mercado ainda muito masculino, que está por trás da indústria. Isso é verdade. Como a gente percebe. Então, você vem aí, na verdade... O que eu percebo, tu também trabalhaste no setor de calçado por um tempo, a liderança, o dono da empresa, ele é do gênero masculino, mas a gente percebe que o pessoal da parte de criação, desenvolvimento, ele é bastante feminino. Não é, assim, no percentual muito grande, mas tem um grupo de mulheres que é fantástico, que desenvolve muita coisa bacana, que acaba acontecendo assim, os homens acabam indo no operacional e as mulheres na criação, na criatividade.
Então, eu acho que são as complementaridades que a gente fala, porque tu não pode ser 100% masculino, nem 100% feminino. Tem o equilíbrio. Um equilíbrio, Então, hoje nas empresas que a gente vê, teve agora, há uns dias atrás, teve uma feira de calçados bem importante aqui na região e a gente percebeu isso. Muitas mulheres, elas protagonizando a parte de criação e inovação. Isso é muito legal. E continuando nesse processo protagonista, a gente passa para a Nailde, que também tem uma relação uma história com calçado, muito né? bonita. Nailde, fale um pouco da sua carreira, como é que Muito você chegou obrigada, a esse processo. Eu sou Nailde Melo, eu sou de Sapucaia, né? E atuo em Sapucaia e em Esteio com a consultoria Oriente e com o Avança RS. Eu iniciei a minha carreira na área de relações humanas, de recursos humanos e dentro de petroquímicas. Então, eu fiquei durante 18 anos, chegou um momento em que eu vi que eu estagnei e que não era legal, né? Porque tu está sempre estudando, sempre evoluindo, aprendendo práticas novas. E o tipo de trabalho que eu exercia dentro da refinaria passava da liderança, então exigia um pouco mais de mim. E aonde eu estava, eu era CLT. Então, ou eu me acomodava, ou eu então iria fazer a diferença no mercado. Diante disso, então, eu abri a consultoria Oriente para trabalhar com planejamento estratégico, com plano de negócios, com carreiras também, mas voltada mais para o empreendedorismo, né? E vendo as dificuldades do pequeno e do médio em abrir as suas empresas, como gerir os seus negócios, simplesmente eu abro um CNPJ e sou um empresário, ou tem todo um conhecimento por trás que eu deixo para o meu contador e na hora do problema, o teu contador apenas te emite as guias, né? E o empreendedor, ele precisa, a gente sempre fala isso, o empreendedor, ele precisa conhecer todo o processo da sua empresa, todos os setores, mesmo que ele delegue, ele precisa delegar, mas ele precisa sim ter esse conhecimento. Então, diante disso, nasce o Avança RS, voltado ao empreendedorismo, à inovação, às startups e projetos, que nosso empresariado hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 926 startups. Somos o estado número 1 no país, né? E protagonizar a sua carreira é importante. E a mulher hoje, ela tem uma boa fatia no mercado, né? Como tu falaste. Então, tu vai para setores diferentes, aquilo que tu não sabe, tu aprende, tu ensina. E hoje a mulher, ela tem um papel muito importante nesse setor. Sim. E é bem interessante, ela cresce, a veia empreendedora da mulher, ela tem uma sobrevida, muitas vezes, muito forte. Muito. Poder de se reinventar muito mais fácil, talvez, do que os homens em alguns momentos. Pela questão da gente conseguir realmente olhar, ter uma visão mais periférica. Na verdade, é antropológica também. Também. Sem a questão de escolher gênero ou não, enfim. Sabes que, eu não sei se vai concordar, mas do que eu estou aprendendo, porque assim como muitas mulheres, nós trabalhamos, também foi CLT. Então, quando a gente foi para o mercado, a palavra empreendedorismo, ela nem existia. Vocês sabiam que a palavra empreendedorismo foi colocada no dicionário Aurélio há pouco tempo, não tem 10 anos? Eu acredito, porque não era falado sobre isso. Porque entrepreneur é uma coisa americana, até é difícil até você pronunciar, imagina no Brasil. Não existem nem cadeiras, disciplinas na faculdade e outros cursos sobre empreendedorismo. É muito recente aqui no Brasil. E se é recente para os homens, você imagina para as mulheres. Então, assim, o empreendedorismo feminino é algo que está literalmente engatinhando no Brasil, pelo que eu tenho estudado. E as dificuldades que, então, nós mulheres, para protagonizar mesmo, ela é muito grande. E sabes que não é nem pelo fato de nós sermos mães ou sermos, né, termos tripla jornada, é pelo desconhecimento. É um mundo que ainda, teu papel, tua empresa, acho que tem super bacana mesmo.
para ajudar para nos ajudar a empreender efetivamente essa coisa de abrir a empresa, CNPJ, sim, não confundir o caixa, seu caixa pessoal com o caixa da empresa. Principalmente. E isso tudo porque, olha só, quando eu fiz a faculdade, tinha uma disciplina só de administração de empresas, porque as faculdades não ensinam você a ser empresário. Não, ensinam você a ser CLT. Exatamente. A ser empregado. Isso. Mas não a realmente sair, abrir uma empresa, enfim, ter colaboradores. E no curso, não é porque era um curso que fazia distinção de homem e mulher no meu, não. Não tinha, você era ensinado a trabalhar para um empresário que já tem um negócio, um modelo. E se, nossa, lembra, até pouco tempo atrás, se você dizia, eu vou sair da empresa, vou criar meu próprio caminho, o que a gente era chamado de louca? Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença do empresário, e nós sempre falamos isso. Tu pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. A forma de administrar, ela tem que ser a mesma. E quando nós passamos agora por um momento muito difícil, que o país começou a sair, né? Tem muitos gestores que receberam muito dinheiro, vou abrir um negócio. Mas tu tem o conhecimento? Tu sabe quem tu queres atingir? Então, isso é muito complicado, é muito difícil ainda, né, no Brasil. E a todo momento está mudando as leis, está tendo ajustes, e o empresário, ele precisa ter esse conhecimento. Não, isso é ótimo. Inclusive, saber como é que também o papel da liderança feminina que se coloca. Eu vejo duas mulheres em perfil de líderes dentro das suas áreas, não porque são donas de empresa, mas tem um perfil muito de liderado. E isso eu vou falar mais a fundo ainda agora, depois do intervalo. Espera aí. E você também, daqui a pouco, a gente já volta com muito mais conteúdo aqui no Mulher Protagonista. E voltando agora do intervalo para mais um bloco do programa Mulher Protagonista. Aqui ao meu lado, Elizabeth Hentz, que é jornalista e diretora da Senha Comunicação, e ao meu lado, Nailde Mello, que é diretora e é apresentadora do Avança RS. Estávamos falando aqui sobre empreender, sobre protagonismo, liderança feminina, isso que eu quero ver com vocês. Eu tenho um dado da Forbes, há 3 meses, uma revista que saiu, que, embora a gente tenha toda essa campanha de empreender, de protagonizar, de se profissionalizar cada vez mais, apenas 13% dos cargos de liderança são femininos, em todo o mundo. E isso, na verdade, é muito pouco. Muito pouco. Então, a mulher, ela, claro, ganha seu espaço, ela está, como você falou, gatinhando nisso ainda. Ela tem uma força, tem muitos eventos sobre isso, muitos grupos que falam disso. E vocês, enquanto líderes, dentro da área de vocês, qual a percepção em relação a isso? Por que vocês acreditam que seja muito pouco o número de mulheres líderes? A mulher hoje, ela está tendo a oportunidade de ir para, inclusive, universidades de negócios, ter novos conhecimentos. No passado, sempre foram os homens que lideraram, né? Não pelo machismo, e sim pelas oportunidades que eram cabíveis, né? E a mulher, ela veio de 20 anos para cá, ela começou a se interessar, a ter essa oportunidade, então, de vir para o mercado e mostrar o seu potencial. Porque a gente sempre fala, a mulher é uma ramificação, ela tem várias oportunidades e ela aprende muito rápido e ela vem para o mercado. Muitas mulheres ainda têm medo, né, do seu potencial. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir manter? E a mulher, ela consegue. Ela pode vir, ela tem essa oportunidade, sim. Ela é mãe, ela é dona de casa e ela é profissional. Ela consegue fazer, então, todo esse meio de campo. E ela tem mais amor, ela tem mais paciência, ela tem habilidade. Tem muitos gestores e donos de empresas, sim, que alguns cargos, inclusive de presidência de algumas empresas, eles passam e passam para as suas lideradas, que elas possam ter, então, esse domínio de liderança, pela flexibilidade e postura de conseguir avançar mais rápido. Eu faço assim sempre um paralelo, Michele, são realidades diferentes em países e regiões diferentes. Sim. O dado da Forbes está certo, ele é em nível mundial, mas de repente se você fizer um recorte desse dado, um percentual maior pode estar nos Estados Unidos ou na Europa,
onde a questão feminina ela está um pouco há mais tempo desenvolvida. No Brasil, não por ser o Brasil, mas nós somos um país, somos de origem latina, e isso está muito, tu falaste de antropologia antes, e a origem latina ela é muito católica. E aí a gente tem que fazer um grande traçado sociológico também, sobre muito culpa. Eu estive numa palestra há um pouco tempo atrás de um psiquiatra que ele criou um termo, ele é aqui do Rio Grande do Sul, maravilhoso, ele criou um termo chamado maternança, que é a culpa das mulheres de entrarem no mercado de trabalho. E essa culpa faz com que nós, é um outro assunto depois, mas faz com que nós mimemos os nossos filhos demais, porque nós sentimos culpa de passar o dia todo trabalhando e quando a gente chega em casa, tudo nós damos para os nossos filhos, ao contrário das nossas mães. Mas é um outro tema. Então, assim, essa questão hoje do pouco percentual da liderança feminina, pelo menos aqui no Brasil, vem ao encontro do que tu falaste, que é muito recente. E tem uma coisa que me impactou muito num evento que a Suzana Cacuta falou. Tu falaste das startups, ela é a CEO do Tecnocinos. E ela falou uma coisa muito interessante, Michele, que as meninas não são incentivadas nas suas casas a trabalharem em startups. Tu tem esse dado também? Porque ela é cultural, porque né? é uma coisa masculina. E tem muito a ver cultural, no caso, aqui no Rio Grande do Sul. Principalmente. Ela falou, é porque o Tecnocinos tem uma deficiência enorme de mão de obra, e a Suzana ela é uma adepta de não, vamos trazer meninas para esse meio. Ela tem experiências nas famílias que é o mesmo preconceito da guria jogar futebol. É o mesmo preconceito capaz que a minha filha vai lá programar computador. Então, é uma coisa que atinge, tu vê, tá pertinho da gente, é aqui na região, aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse percentual, eu acredito que vai continuar por um bom tempo, porque a minha geração, tu és mais jovem que nós, tu já deu um passo a mais que a gente. A tua filha, os teus filhos, né, se virão, vai ser um outro passo, porque a gente não consegue eliminar um poder cultural de uma hora para outra, principalmente num país como o nosso, que é um país religioso de predominância católica ou evangélica, onde a mulher, pela cultura familiar, não é estimulada a ser líder. Não é estimulada a ser protagonista. Não é e consequentemente protagonista. Sim. Por isso que nós vemos, não sei se você concorda, tantas mulheres protagonistas, sim, em áreas da sociologia, são líderes de organizações da sociedade civil, em trabalhos focados ao voluntariado. A Maria Helena Johan Peter, que encabeça a Parceiros Voluntários, é um exemplo, porque é o mais antigo, né? Então, é nessas áreas, porque parece que mulher, tu falaste da característica de ser carinhosa e tudo mais, parece que nós só podemos exercer o protagonismo nessas áreas, o que não é correto, o que não é verdade, mas é o que aparece, né? Porque quando eu passei pela gestão de recursos humanos, tu tem que trabalhar com a prevenção. Sim. Né? O que é a prevenção numa área petroquímica, uma área de risco? É tentar entender o que está passando com o funcionário. Se ele tem um problema de casa que ele traz junto com ele pode correr o risco, ele está na altura, ele cai, ele tem um acidente de trabalho, isso é um grande problema para o empresário. Né? E quando eu fui entrando na vida do profissional, tentando entender qual o problema, o porquê que ele estava tendo um acidente de trabalho, eu fui entendendo que eram problemas familiares, problema com dinheiro. Então, tu tem que achar uma alternativa. Prevenção. Vou continuar trabalhando como CLT ou viro empresária? Virei empresária. As dificuldades vêm? Muitas. Né? Então, foi um grande desafio fazer o Avança RS, trabalhando na linha da cultura, na linha de eventos, festivais. Veio aí um grande desafio agora para mim, o Carnaval de 2020. Me diz, então, você teve um evento nesses últimos dias, que inclusive você protagonizou esse evento que teve em Esteio, trouxe o pessoal da Salgueiro. Exato. Estou diante desse evento que aconteceu, né, que foi
um seminário de empreendedorismo do carnaval. Que hoje, qual é a dificuldade da costureira? Essa profissão está morrendo. Então, nós tivemos o Francisco Marins, da Mareb, lá do Rio de Janeiro, e o mestre Tiago Diogo, que veio ensinar, inclusive, a bateria das escolas de samba. Quem trouxe foi o Salgueiro de Esteio, que estão homenageando o Rafa Rafuage, que da casa Hip Hop, é a primeira da América Latina e fica em Esteio. Então, o Grupo Salgueiro está homenageando ele e trouxe essas duas grandes oportunidades para, então, dar o seminário para ensinar e ajudar no empreendedorismo e na mão de obra para o carnaval. Perfeito. E o carnaval não acontece só no mês de fevereiro ou março, ele acontece o ano todo. Diante disso, a gente fez uma grande feijoada, né, para os convidados, foram 150, e durante o dia, durante a tarde, teve algumas escolas de sambas, as concorrentes e também os parceiros, que chamamos de parceiros de negócios. Então foi um grande evento, parabéns a todos os envolvidos. Para mim foi um desafio fazer 3 eventos em um dia em locais diferentes. Deu tudo certo dentro do horário, foi assim muito bacana. E estamos trazendo então Carnaval do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul em 2020. Ótimo! Depois né? a gente Ainda quer mais com saber. Salgueiro, que é uma escola certeza, incrível. com Sim, a gente quer certeza. saber, colocar nas nossas redes E também vou lançar já de antemão, para quem está nos assistindo, em abril de 2020, a Feijoada da Portela. Serei a embaixadora da Portela no Rio Grande do Sul. Ótimo! Nailde, que coisa, tanta coisa. Muita. Demais, né? E vem cá, e de onde que vem toda essa força? De um projeto da mulher protagonista. Ó, a Nailde faz parte do nosso projeto. Exatamente, exatamente. É mesmo? Nos incentiva, quero te dar os parabéns a você e todas as mulheres desse projeto que pude ser inserida. Esse projeto, ele realmente vale a pena. Você, mulher, que queira empreender, que queira fazer a diferença. Você já empreende, você... Também sou apresentadora e também temos as nossas dificuldades, os desafios para nós em todos os dias, mas existe uma palavra, sim, é possível, você pode. Então faça. Obrigada. Pegou de surpresa. Mas tá tudo bem, eu também faço isso com os meus convidados, com as pessoas que eu conheço. Então, muito obrigada, Nailde. Para mim é uma honra tê-la no projeto, ter aqui também no programa, e com certeza outros virão. Com certeza. Também junto com a Elizabeth, aproveitando já o gancho, que a gente está indo para o final do nosso programa. Que pena, né? Termina muito Tanto rápido. assunto, tanta coisa para falar. Mas o ano que vem a gente vai aumentar o tempo, uma novidade vem por aí, mas só depois a gente vai falar sobre isso, né, num outro programa. Elizabeth, passa a sua mensagem, quero saber de você, o que é protagonizar para você, e passe também os seus contatos. Olha, protagonizar para mim é um verbo com infinitas conjugações e significados. Eu acho que é tomar as rédeas das tuas decisões, da tua vida, e tenho utilizado muito uma frase nos últimos tempos, que é não terceirizar. Não terceirizar culpa, não terceirizar responsabilidades, não terceirizar vitórias. Nós mulheres, a gente não sabe receber elogio, né? Então, não terceirizar isso. Ai, que linda que tu tá, e foi meu cabeleireiro. Não, obrigada, malhei muito para isso, né? Isso eu estou aprendendo, porque é uma característica das mulheres de maneira geral. E os meus contatos... Então, Beth Rentz, vamos dar as redes sociais, que fica mais fácil. Beth Rentz, sou Elizabeth Rentz. O nome da minha empresa é Senha, Comunicação Integrada. Eu também tenho um programa de TV que eu sou muito realizada com ele, porque divulgo os negócios, sejam de mulheres ou homens. Porque Qual o nome do seu programa? É aqui na Vale TV, Isso. é o programa Negócios e Companhia. Ótimo. Muito bom. E... Michele, muito obrigada pela oportunidade da gente debater. Mesmo o tempo não é curto, o importante é a qualidade que ele teve. Acho que a gente teve uma troca maravilhosa aqui agora. Muito obrigada. Elizabeth. Muito obrigada. Obrigada, Nailde. Os seus contatos e uma frase. Coragem. Coragem, sim, é possível. Essa é a frase que eu deixo. Ela é curta, mas é auspiciosa. Claro. Meus contatos é nailden@gmail.com, também pelo Facebook, pelo Instagram,
Avança RS e Nailde Melo. E o meu telefone é 519-8954-7877. Michele, muito grata pela oportunidade e que muitos projetos, muitas oportunidades pela frente possam vir não só para nós, para o grupo, mas para todas as mulheres do Rio Grande do Sul e também fora que queiram participar, né? Com certeza, não tem fronteiras. Não Com tem as redes fronteiras. hoje, não tem mesmo. Obrigada, gratidão por recebê-las aqui A hoje. gente que agradece. E obrigada a você também que nos assistiu. E não esqueçam, ideias são somente ideias, se não tivermos ação para realizá-las. Então tenham tudo de bom para vocês e até o próximo programa.